Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao canal do Jornada Teal, o jogo das organizações evolutivas. E hoje eu estou com a Lívia Zappa, que cuida da área de desenvolvimento humano e organizacional. É isso, né, Lívia? Mesmo. Da CPI Tegos, né? Que é um nome mais moderno e atualizado por RH, né? Acho que a maioria das pessoas conhece como RH, mas tem algumas tendências aí de organizações que chamam isso de desenvolvimento humano e organizacional, gente, gestão, pessoas. Então, para quem não está muito familiarizado, é o antigo RH, né? E a Lívia vai contar um pouquinho sobre como ela está aplicando, né, o jogo Jornada Teal na organização dela. Mas só para contextualizar, né, o Jornada Teal é um jogo organizacional que foi inspirado no livro Reinventando as Organizações, que é este livro aqui, né? Esse livro foi escrito por um pesquisador belga chamado Frederic Laloux, e ele foi ex-consultor da McKinsey, né? Trabalhou com várias organizações, e ele resolveu é, entrevistar as organizações e colocar as práticas das organizações que já estão alinhadas, né, ao próximo nível de desenvolvimento humano e organizacional. Então, ele vai trazer as práticas das organizações do futuro, né? E o jogo, o Jornada Teal, que é esse jogo aqui, ele foi inspirado, né, nas práticas do livro Reinventando as Organizações. E é isso. Então, esse é o contexto, né, do jogo. E eu queria dar as boas-vindas para a Lívia. E eu queria que você se apresentasse assim para a gente, contasse um pouco da sua trajetória, né? E como é que você chegou no Reinventando as Organizações, como é que chegou no jogo. Vamos lá, boa tarde, Henrique, a todos aí que vão nos assistir. A gente está praticamente desde 2018, que foi quando eu li o livro, né, e fiquei bastante encantada com a ideia, tudo que o Lalu colocou ali, né, de mundo real, né, era um desejo já que a gente tinha de fazer tanta coisa e ver que tinha tantas empresas no mundo fazendo, né, e pensando a organização de uma forma diferente. Veio muito de encontro com tudo que a gente acreditava. Então, desde que eu li o livro, a gente iniciou um processo de mudança muito intenso, né, muito profundo. E de lá para cá, a gente vem ganhando escala dentro da própria organização, né, porque a gente começou implementando os times autogeridos num setor pequeno, né, de 10 pessoas no comercial. Aí depois a gente foi percebendo que aquilo conversava muito com tudo que a gente acreditava e estava dando certo, e a gente foi aos pouquinhos, né, ganhando, expandindo isso dentro da empresa, até agora, né, praticamente 4 anos depois, que a gente está no chão de fábrica mesmo, levando todo o conceito, né, de ter as reuniões mais participativas, as pessoas mais envolvidas, mais transparência, mais espaço para as pessoas se manifestarem, toda a pegada de autonomia mesmo, né, dentro dos times. E o jogo, eu acho que veio muito a calhar, né, porque a experiência que a gente tem é que quando entra uma pessoa nova no time, a gente dá um treinamento inicial, básico, para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Então, o que é essa história aí de time autogeridos, esse negócio de... É bem comum, às vezes, a gente falar assim para as pessoas, né? Que a gente trabalha em times autogeridos, as pessoas, eu sei, eu também trabalhava, né? E tal. A pessoa, ela não entende o que a gente está falando na real, né? Ela acha que a autonomia é poder perguntar, ter abertura para perguntar para o chefe se ele pode ou não fazer alguma coisa, né? Então, tem muitos mitos com relação ao que de fato é um time autogerido, o que é trabalhar com mais autonomia. E a gente percebe que legal fazer o treinamento teórico, as pessoas entendem ali os conceitos principais, a gente explica, né, os principais conceitos, e aí a pessoa vai para a vida real, né, para o dia a dia dela, onde ela vai experimentar. Então, que história é essa de integralidade, né? Que história é essa de trabalhar num espaço onde se possa se manifestar? Aí ela vai para as reuniões e as pessoas começam falando como elas estão se sentindo, já era uma estranheza, né? Todo mundo já olha assim, como assim? Gente, a pessoa chegou, falou que ela tá com dor de cabeça, né? Tipo, nossa, a pessoa chegou, falou que ela tá pé da vida, que ela tá nervosa. Como assim, né? Já estranho. Ou se não, termina a reunião, né? E a pessoa fala, não gostei, achei que a reunião hoje não foi muito produtiva. E eu também, todo mundo olha com aquela cara de espanto. Normal, né? A pessoa veio
de outros modelos de organização, onde não havia esse espaço todo para ela poder ser ela mesma. Mas, ainda assim, alguns dos conceitos do livro, né, e que o Lalo discorre ao longo do livro todo, são conceitos que não são tão fáceis de serem entendidos, mesmo no dia a dia. E tem muitos mitos, né, muitos desentendimentos, assim, mal entendidos, vamos dizer assim. E o jogo, eu acho que ele é uma oportunidade muito legal para poder colocar esses conceitos na mesa, né, literalmente, porque a gente monta a mesa ali, e trazer esse espaço para discutir de uma forma divertida, de uma forma descontraída, sem aquela coisa, né, de estar ali numa sala assistindo alguém falar. E é isso que a gente vem fazendo aí com o jogo, e o resultado tem sido bem bacana. Legal, Lívia, obrigado. E só para contextualizar, né, a CPI Tegos é uma indústria, né? Vocês estão no interior de São Paulo. Isso, empresa, né, fábrica É mesmo, né? São fábrica. duas plantas, a planta da CPI faz matéria-prima para móveis e mais para móveis populares, e a Tegos faz para móveis, vamos dizer assim, modulares, né, os móveis planejados, uma linha mais premium, né, marcenaria, tem os produtos da construção civil também. As duas chão de fábrica, né, planta mesmo, temos os públicos mais variados ali, né, então eu acho que a experiência legal também é ver que qualquer perfil pode jogar o jogo, né? A gente tem tanto as altas lideranças, né, em termos de cargo tradicionais do mercado, né, vamos dizer assim, porque apesar de trabalhar em autogestão, a gente também está inserido no mercado, né? Então tem gerente, tem coordenador, tem, né? São as pessoas que jogam o jogo com a pessoa da operação, e a linguagem é a mesma, né? Todo mundo está falando a mesma língua ali. Legal. E é bem interessante olhar para esse contexto seu, que é um contexto bem complexo, né? Bem de fábrica, né? Que é um ambiente às vezes um pouco machista, mais tradicional, mais conservador, né? E trazer esses conceitos assim de autogestão, de autonomia, de empoderamento, de integralidade, né? De poder trazer as suas opiniões e sem medo de ser julgado ou criticado, né? Sim. É uma coisa bem diferente, né? As pessoas, elas chegam, né, vindas de outras experiências, e o comum, né, não vou nem dizer que é o normal, porque não deveria ser o normal, né, mas o comum é que realmente as pessoas não, elas tenham que fingir ali, né, que está tudo bem, ter aquele medo, né, de se manifestar. Então, não é da noite para o dia, né, que a gente cultiva essa virada de chave. Beleza, a gente chega lá e fala assim, não, tem check-in, tem check-out, você pode se manifestar. Mas até a pessoa perceber que isso é real, né, que ela não vai sofrer represálias, isso é tudo um processo, é uma coisa construída. A gente brinca que quando começamos a fazer as RE, a gente chama de REs, né, o que é a RO no time de produção seria a RE, que é a reunião de equipe, que é o fórum de gestão da equipe. Então, é ali que as informações são compartilhadas, os indicadores, né, a lista de verificação, né, o que foi feito, o que não foi feito, as tensões são processadas, né, os problemas da equipe são discutidos, é nesse fórum. E era comum começar, e aí as pessoas da produção, né, tô bem, né? Um vai repetindo a fala do outro, como quem diz, eu preciso seguir esse grupo, e aí a gente foi desconstruindo isso aos poucos, né? Falando assim, gente, é legal que vocês estão bem, mas por quê? Né? O que é? Vamos descer uma camada, né? Vamos sem ser invasivo, né? Porque o objetivo não é ser invasivo com ninguém, o objetivo é que as pessoas possam se manifestar com aquilo que elas estão sentindo de verdade. Se elas não estiverem bem, tudo bem, elas não estarem bem. E isso, por mais que você entre numa sala de treinamento e fale, né? Olha, aqui você pode fazer assim, sensado. Só vai virar real se elas perceberem isso no dia a dia, se a cada reunião, né, quem já está na cultura, integrar as pessoas novas a realizar isso também, né? Senão realmente fica uma coisa assim para inglês ver, né? E a importância da liderança também, né? De dar o primeiro passo, né? Cara, como é que você Muito. tá? Cara, hoje eu tô ansioso porque tem uma entrega grande, não sei o que, não sei o que, né?
Hoje A eu, né? vulnerabilidade da liderança ali, né? Ela poder, né? A gente tem alguns líderes assim bem integrais mesmo, né? É mesmo, que Que legal. são bem expressivos, né? E chegam, às vezes falam assim, eu tô puta da vida hoje, eu tô muito nervosa, não sei o quê, né? E às vezes as pessoas, isso pode gerar uma estranheza, né? Para quem não está acostumado, nossa, mas como assim, né? A pessoa está tendo esse espaço para falar desse jeito. E aí, quando a gente entra no jogo, o jogo permite esse nível de discussão, né? Que Uhum. muitas vezes, ali no dia a dia, ninguém vai discutir. Às vezes a pessoa vai olhar, vai falar assim, nossa, não sei o quê. De repente até comenta depois da reunião, né? Nossa, fulano falou tal coisa, né? Não sei o quê. Mas no jogo a gente tem esse espaço de aprendizado mesmo, né? Uhum. De conseguir explicar para as pessoas com um pouco mais de profundidade, mesmo de uma forma, né, mais informal, divertida ali. Por que isso é tão importante? Eu lembro que no começo algumas pessoas falavam assim, mas não pode pular esse negócio de check-in, gente, vamos logo, né? Vamos direto ao ponto. Não, peraí, você não está entendendo ainda que isso aqui não é o frufru, né? Isso Uhum. aqui é uma parte essencial da cultura que a gente quer ser. E eu acho que o trabalho, né, do jogo, a gente joga sempre em grupos de 8, né? E esse grupo, ele parece que sai, né, depois do jogo já com um outro nível de energia que vai contagiar outras pessoas e depois vai trazer mais 8 para jogar, né? A gente tem feito nesse fluxo e aos pouquinhos divulgando, né, o jogo para a organização inteira. Legal. E falando em aplicação, né? Você está usando o jogo como uma ferramenta de aprendizagem para disseminação da cultura, é isso? Exatamente. A gente não está fazendo ele no onboarding, né? Não é no momento de integração, porque a gente percebe que seria um pouco mais difícil a pessoa conseguir trazer os exemplos, entender bem os exemplos, se Uhum. ela jogasse logo no início. Então, ela entra, né? A pessoa entra, ela recebe o treinamento teórico primeiro. Então, tem lá, a gente explica os principais conceitos, ela tem acesso ao nosso guia de governança, que é onde está lá escrito todos os acordos, né, os papéis, tal, tal, tal. Vai para o dia a dia dela, entra nas equipes, começa a trabalhar. Mais ou menos assim, depois que ela passa ali do período de experiência, 4, 5 meses, ela já pode vir participar do jogo. E aí é sempre, a gente tem em cada time um papel que chama guardião da governança. Dentro do time é aquela pessoa que é responsável por cuidar da governança daquele círculo, né? Daquele time. Inclusive de ajudar um novato a navegar dentro dessa governança. E aí a gente pede para esses guardiões indicações, né? Então, tipo, o que Uhum. vocês acham aí no time que poderia vir para o jogo? Ou alguém, de repente, que está com muitas dúvidas, não está entendendo muito bem, né? Aquela pessoa, por exemplo, nossa, ela não entende muito bem como que é essa história de tomada de decisão por aconselhamento, não entende Uhum. muito bem a história dos papéis, como que nomina, como que não nomina. E aí o guardião manda, né, essa indicação, convida lá a pessoa, né, você gostaria de participar, e aí a gente vai montando esses times, uma vez por mês a gente roda uma jogada, né, na CPI e uma na Telos. Legal, Então todo mês legal. a gente está aí com mais ou menos 16 pessoas participando. E quantas rodadas você já facilitou? Nossa, a gente está fazendo desde junho, né? Nós estamos agora em novembro, né? Vai quase ir para 5 meses fazendo, Quinto né? Umas 10. mês, umas 10. Legal. Isso aí. E como que as pessoas reagem, assim, tipo, quando elas são convidadas para um jogo, né? Como que as pessoas reagem, assim? Engraçado. Assim, o que eu já reparei, tá? Quem tá muito na operação, né? Imagina, o cara tá lá na beira da máquina, porque o pessoal de máquina também vem. Então, o cara tá lá na beira da máquina, imagina, a máquina dele roda, né, um turno, eles mal param ali, né, vai lá, bebe água, não sei o quê. Não tem muito esse costume de falar, como assim, você com um jogo, né, eles acham estranho. Eles acham bem estranho. Mesmo assim, no pessoal do administrativo, imagina, o cara tem lá os pedidos para liberar no meio, no dia, né? Ele tem a rotina dele muito muito apertada, né? Então ele fala assim, nossa, eu vou para um jogo. Aí eles chegam bem acanhados, né? Meio que assim, olham ali, né? A mesa montada. Só que isso foi mais no início. Agora, o que está acontecendo? Como mais gente já jogou, eles já chegam com os relatos de quem jogou. Expectativas. Então eles ficam assim, Uhum. nossa,
fiquei sabendo que fulano de tal morreu aqui, perdeu todos os corações, né? Perdeu todas as vidas, só quis saber de produzir, e não ganhou, né? Não conseguiu, foi para UTI, né? Eles brincam, eles ficam, nossa, mas assim, aí eles chegam com as piadinhas, né? Do tipo, e é engraçado que também a história de jogo sempre tem uma pegada, né? De competição, como se um tivesse que derrotar o outro, né? Uhum. Então eles sentam às vezes assim, também fica, ó, vou ganhar de você, hein? Vou matar você. A gente já olha assim, não, esse jogo não é de matar ninguém. Ah, não é? Não, não é de matar ninguém. Aí a gente explica a dinâmica e eles percebem que eles só vão vencer o jogo de uma Se forma todo mundo... coletiva, se todo mundo tiver a colaboração. Aí vai mudando. Mas passa muito rápido. A gente não está jogando ainda, Henrique, o jogo completo, né, que tem Uhum. aquelas cartas da colaboração e tal, porque senão iria ficar muito extenso. Então a gente optou por fazer o jogo até o nível mais simplificado, que dá Uhum. mais ou menos 1h30. Em 1h30 eles conseguem atingir os objetivos ali. E você está usando grupos de 8, né? Eu estou Legal. fazendo tipo duplas até, né? A gente fala assim, ó, vamos fazer uma dupla que vai definir a estratégia da jogada ali. Tá. Mas não é que uma dupla é contra a outra, né? Então a Uhum. dupla ela só está junto para auxiliar, pensar qual vai ser a Entendi. melhor tomada de decisão Tá. ali. E aí eles têm 1h30 para a Uhum. gente eles atingirem, né? Porque daí vão sair 4 objetivos, né? Ficam 4 objetivos ali. Eles vão ter essa 1h30 para atingir esses objetivos e a gente processando, né? Todas as tensões e no final fazer um debriefing. Uhum. Que legal. E os objetivos, assim, vocês escolhem pré-definidos ou deixam eles escolherem? Eles que escolhem. E é bem legal também isso, Uhum. sabe? Porque ele é bem comum, assim, eles escolhem os objetivos geralmente parecidos com o que eles têm no dia a dia, né? Uhum. Então, o cara vem, por exemplo, ele é da programação de produção. Aí ele vai lá e escolhe, por exemplo, automatização dos processos, né? Ou é Uhum. um cara lá da produção mesmo, ele escolhe melhoria de processo. Eles tendem a escolher os objetivos mais ligados com a realidade deles. Legal. Só para mostrar alguns objetivos aqui do jogo, né? Essas são as cartas de objetivos, tem objetivos que estão ligados assim mais à responsabilidade social, ESG, né? Maximização de lucros, né? Área de desenvolvimento de talento, são várias coisas aí que a gente consegue trabalhar no jogo, né? E aí tem algumas empresas que já selecionam os objetivos prévios para provocar as reflexões, né? Discussões mais ali, né? Sim, sim. Acaba que é legal deixá-los, né? Porque Uhum. também, a partir daí, eu já vejo que é uma leitura dos desafios que eles estão enxergando que a empresa tem hoje. Né? Então, se eles olham lá automatização de processos, né? Eles percebem que hoje a gente talvez esteja com muitos processos manuais e precisa trazer um pouco mais de automatização. Então, eu E isso acho cria o bacana. campo para essa conversa também, né? Sim. Que legal. E você tem misturado assim os perfis de Tudo misturado. tudo misturado? Vem o pessoal da máquina, vem o pessoal de tudo. Isso também é outra coisa legal do jogo. No checkout, né? Muitos falam, nossa, eu não conhecia fulano, porque a gente hoje tem 350 pessoas no time, né? São Meu Deus. 150 Muita na gente. Tegos, Uhum. 250 na CPI, mais ou menos, 200 na CPI e 150 na Tegos, mais ou menos isso. E aí, às vezes, eles falam assim, nossa, nunca tinha conversado com um fulano, né? Nossa, foi legal conhecer você, às vezes a gente só se cumprimenta, nunca tinha trocado uma ideia, né? E isso tem sido legal também, é uma espécie de integração. Legal. Então ele acaba cumprindo essa função também, né, de integrar as Sim. pessoas, de fazer as pessoas se conhecerem, saber né, como que as pessoas pensam com relação a uma tensão. Sim. E você sabe que até para descobrir talentos, viu? Porque Que eu que, legal. eu que facilito o jogo, né? Eu e uma menina que trabalha comigo ali no time do DHO, que é a nossa, o papel dela no time é guardiã de governança mor, porque ela é a que une todos os guardiões de governança, né? Ela lidera eles ali. E aí a gente sai do jogo, a gente comenta, fala, né? Vem uma pessoa assim que a gente não conhecia muito, e a gente fala, nossa,
gente, que pessoa legal essa aqui, né? Tem umas ideias super Uhum. bacanas, nossa. E a gente consegue até imaginar as pessoas trabalhando em outros papéis, em outros times, né? Então, é uma oportunidade para a pessoa também conseguir se expressar aos olhos de outras pessoas que normalmente ela não seria conhecida. Que legal, né? E é uma coisa que o jogo proporciona, né? Porque quando você coloca as pessoas numa mesa para brincar, para jogar, aí as pessoas conseguem deixar o crachá de lado, né? E aí É, na mesa não sou mais o Henrique do departamento tal, eu sou o Henrique que está jogando aqui para sim. ganhar, né? Ou para brincar, né? Resgata, né? Resgata coisas da infância, da É, adolescência, né? Eu acho que remete muito àquela coisa, né? Mesa com os primos, né? Férias sim, até. Eles falam muito, né? Termina o jogo, nossa, nem vi a hora passar, passou muito rápido. Que gostoso que foi. Nossa, aprendi muita coisa, tinha muita coisa que eu nunca tinha imaginado que seria, nunca tinha pensado sobre isso. Tem muitas palavras, tem algumas palavras também ali no jogo que muitos não conhecem, sabe? aham, Então, é uma oportunidade também, né? Por exemplo, tem a carta lá, né? Decisões top-down. aham, Um cara de produção não sabe o que é top-down. Às vezes até um administrativo ele não sabe. Ele fala, como assim decisão top-down? O que é isso? uhum, Aí, né, a gente explica. Eu, por exemplo, tenho uma lá, né? Qual é a sombra de trabalhar com metas? A gente trabalha muito com metas. A gente tem aham, essa pegada bem laranja lá, né, do livro. Como assim, qual é a sombra de trabalhar com a metas, né? Então, aham, a gente explica, porque para muitas pessoas não é uma linguagem comum, né, como a tá, gente usa, mas uhum, isso acaba, né, a gente tem uma oportunidade de fazer ela entender e gerar um aprendizado grande. E elas falam no final, né? Nossa, eu não sabia sobre isso, nunca tinha pensado sobre aquilo. uhum, que legal. E você faz uma sessão de debriefing depois para, O final, porque aham, assim, como o jogo ele é muito legal por isso também, né? Porque você joga a jogada e já tem a oportunidade de processar a atenção. Né? Então, processa aquela atenção, já rola uma discussão, um fala, outro fala, outro fala. Então, a gente já vai trazendo os elementos uhum, para a nossa realidade. Né? Então, processou aquela atenção, como que vocês acham que funciona aqui? O que poderia ser diferente? Tal, tal, tal. E aí, no final, a gente explora isso, né? Como foi a percepção para cada um, quais foram os principais aprendizados, que correlações eles fizeram com o dia a dia deles. Não é um debriefing muito demorado, mas dá para fazer, né, para a gente uhum, apanhar aí um pouco que ficou para cada um. legal. Quero mostrar um pouquinho algumas cartas aqui de tensão, né, que a gente fala. Então, assim, processar tensão no jogo, o que que é? É ler essa pergunta, né, essa reflexão e responder, né? Então, por exemplo, controle de horas, qual a utilidade dessa forma de controle? Aí a pessoa vai falar, poxa, é, né, vai falar uma opinião sobre isso, né? Por exemplo, controle abusivo, né? Que motivações podem levar a isso? Então aí as pessoas vão se refletindo, né, sobre essas perguntas, né? Geralmente são perguntas abertas e são perguntas que fazem com que a gente, né, entenda a opinião, a posição da pessoa, né, várias coisas bacanas a gente consegue perceber a partir desse processamento de tensão, né? E às As vezes até a discussões são própria, ótimas, até. Se eu não der uma podada, fica discutindo, né? Então a gente né? precisa, porque eles se empolgam mesmo, eles querem falar, nossa, eu penso isso, eu penso aquilo e tal. Bem produtiva mesmo. Aí eu acho que o facilitador tem que ter esse cuidado só para não, senão nós vamos ficar ali 5 horas discutindo. Mas dá para rolar um nível de discussão com profundidade, sem ser exaustivo em cada uma das tensões. Legal, muito bom. E tem os cases também, né? Acho que os cases também, as cartas de case Nossa, eles são adoram. legais. Eles Eu acho que isso é adoram. meio cereja do bolo, assim, sabe? Aham, Porque primeiro que dá uma pegada tecnológica mesmo, né? Quando a gente fala assim, vocês estão com aham, celulares? Então, temos aqui os QR Codes para vocês aham. se aprofundarem, lerem depois, né? Se aprofundar, que existe uma empresa real que está. Tem um que gera super polêmica, aquele do transparência dos salários, né? Ah, é o É o da da Senco, Senco, da transparência dos Tô quase salários, é. decorando já as cartas também.
E ainda mais por ser uma empresa brasileira, né? Eles ficam Aham, super chocados, super, né? E assim, essa é uma, por exemplo, que antes de mostrar o case, né, para eles, aham. eu sempre pergunto, e eles falam, nossa, não, isso aí nunca ia dar certo. Não, de jeito nenhum. Imagina, não, as pessoas não entendem, não sei o quê. Não, não, não. Daí eu faço, trago, né, o contraponto, falo, olha, mas tem uma empresa brasileira, tal, 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 que faz, e eles têm tido um resultado bacana com isso. Aí eles arregalam o olho assim, né, não é possível. Bem, eu acho que talvez aqui a gente, que está numa escala evolutiva, ainda não esteja tão próximo disso acontecer, mas talvez um dia isso aconteça. Eles ficam super chocados, assim. E aí é legal, porque né, a pessoa quer se aprofundar, tem ali o QR Code, faz a leitura e a pessoa lê depois né, o case com calma. Legal. Muito bom, muito obrigado, Olivia, pelas, pela entrevista aqui, né? Por você compartilhar tudo isso. Acho que eu queria que, sei lá, que você desse uma dica, assim, para quem está, assim, acho que são duas perguntas, né? Além de integração, né? Que outros tipos de aplicações você enxerga, né? Talvez, né, você como profissional de DHO, né? Para quem também é DHO e de repente está querendo comprar o jogo ou querendo implementar jogos na organização, assim, Eu acho que o jogo ele tem muitas possibilidades de aplicação, né? Esse, Uhum, o jogo da jornada TIL especificamente, a gente optou por aplicar ele de uma forma mais aberta, assim, integrando pessoas de diferentes setores. Mas, por exemplo, a pessoa pode fazer num setor só. Né? Então, pegar uhum, o círculo, né? Que a gente não chama de setor, chama de círculo. Aí vamos pegar o círculo X. Vamos, todo mundo desse círculo fazer o jogo, porque aí as tensões vão ser muito próximos, mais comuns entre eles. Então, de uhum, repente, o nível de discussão vai ser com um nível de profundidade talvez um pouco maior do que nesse que está todo mundo junto. Eu nunca testei esse formato, uhum, mas poderia fazer também, né? É, acho que, nossa, dá para fazer, dá para pensar em vários arranjos, assim, né? Porque eu acho que uhum, o objetivo do jogo é justamente gerar um aprendizado de uma forma leve, de uma forma que a pessoa sinta, ela, acho que ela nem percebe que ela está num processo de aprendizado ali, nesse primeiro momento. No final, quando ela é convidada a refletir sobre isso, que ela fala, nossa, aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Mas ela não vai para o jogo com essa pegada, né? Tô indo para uhum. treinamento, né? Tô indo lá para uma aula, alguma coisa assim. Então, Legal. eu vejo essa uma vantagem muito grande, né? Dá tem pessoas, às vezes, que elas chegam para o jogo e elas chegam, até né, as mais experientes que estão bem integrais, elas falam assim, nossa, estou pesado hoje, né? Tô chegando assim, minha cabeça não tá boa. Aí a pessoa já chega meio com aquela nuvem carregada, porque tá com um monte de BO lá para resolver, né? E a pessoa sai assim, nossa, tô saindo tão melhor do que eu entrei, assim, nossa, me fez tão bem vir aqui. Eu tive um caso da nossa gerente, que ela é nova no time, né? Ela tá há uns 6 meses. E eu fiquei tão orgulhosa, fiquei tão feliz porque ela falou assim, né? Nossa, eu desmarquei uma reunião com o Daniel, que é o nosso CEO, Uhum. para poder vir aqui, porque eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade de entender Olha que mais a legal. cultura. Então, quando, né, aí eu ainda brinquei, eu falei assim, gente, não combinei para ela falar isso não, né, porque ficou uma propaganda mesmo do jogo, mas ela é muito integral ela colocou no mesmo patamar um jogo do que uma reunião com o CEO, entendeu? Ela não disse, ai, porque eu tenho reunião com ele, é mais Uhum. importante do que o jogo. Não, ela percebeu que o jogo era parte essencial do aprendizado dela dentro da cultura da empresa. E é uma liderança que inspira, né? E aí as pessoas vão percebendo realmente o quão aquilo vai contribuir para o nível de aderência dela naquela cultura, né? Que é o que a gente busca. Legal. Obrigado, Olivia. Acho que essa conversa foi super inspiradora, assim. Eu fico muito feliz de ver o jogo sendo aplicado aí, né? Sendo utilizado como uma ferramenta de aprendizagem e né, me dá bastante, assim,
é bastante orgulhoso de ver isso acontecendo. Obrigado pela... Não, assim, elogiar todos aí que trabalharam nessa produção, né? Porque realmente montar um jogo, né, que tenha fluidez com profundidade não é fácil. Eles sempre falam assim, nossa, mas os caras, eles tiveram umas ideias boas mesmo para isso aqui, né? Eles comentam assim, né? Como que eles pensaram nisso? Porque realmente, né, para você pensar em todo o arranjo para o jogo ter, né, a cadência e tudo mais, mas parabenizar aí todos que elaboraram, porque a ferramenta é boa, assim, ajuda bastante a gente no dia a dia. Legal, obrigado então, Lívia. Imagina, estamos à disposição aí para compartilhar com quem tiver interesse, quiser ouvir mais um pouquinho, se aprofundar, pode me procurar aí no LinkedIn, Lívia Zappa, estou por lá para tirar as dúvidas aí que surgirem.